os integrantes aqui são mulheres, né? Então, quis fazer engenharia, tem que pôr a mão na massa, né? O que é mais difícil para vocês? Fazer a unha e manter ela arrumada. Não, unha nem tem. Você vai achar idoso. É mais difícil a questão de força mesmo, que o homem tem muito mais força do que a mulher. O Baja SAE, ele existe há 40 anos nos Estados Unidos e no Brasil nós estamos no 22º ano de competição. Tá? Nós viemos tendo uma evolução muito forte aqui no Brasil, em ter na primeira competição 8 carros da competição nacional e na última 74 carros. Nós temos essa equipe desde antes da minha entrada no Mackenzie, por volta dos anos 80, que a competição começou no Brasil, e o Mackenzie foi pioneiro nas participações. A gente teve algumas paradas, né, entre uma transição entre uma equipe e outra, e aí voltamos a participar mais ativamente por volta de 5 anos atrás. Nós estamos limitados em 30 equipes por causa do tamanho da competição e da necessidade de voluntários. Se nós colocarmos uma competição com mais de 30 veículos, nós vamos ter que ter muito mais voluntários. As etapas regionais são só 3 regiões, eles fazem Sul, Sudeste e Norte. Todas as equipes de Centro-Oeste, Norte e Nordeste participam no Nordeste, né? Porque são poucas. Nós fizemos o projeto focado no que o nosso cliente, vamos dizer assim, que é a SAE na competição, busca, ou seja, a gente tem um carro hoje que está entre os 10 mais leves do Brasil, na questão, mas tem uma alta resistência estrutural, então ele também resiste aos esforços, que é uma das demandas da competição. Enfim, nós estamos com um carro extremamente competitivo e a ideia é que nós tenhamos um bom resultado ao término da competição. Dessa vez aqui é a melhor competição que a gente está indo mais bem preparado dessa vez. Eu acho que a gente vai conseguir um resultado melhor que as outras competições. As expectativas são grandes, né? Então eu acho que dessa vez a gente consegue fazer todas as provas. O carro quebrou da outra vez, né? O carro quebrou da outra vez, da última competição que foi nacional. Dessa vez a nossa meta é conseguir todas as provas dinâmicas, fazer todas, né? E o enduro até o final, é a meta. E a gente já ficou com uma boa posição se a gente conseguir chegar até aqui. Temos que seguir as regras, né, da competição. Isso envolve desde da estrutura, né, a parte que envolve a engenharia, até acabamento, não pode ter superfícies cortantes. A gente também pega referências em outras categorias de competição, né, para desenvolver o layout do carro, patrocinadores e tudo para... O intuito mesmo é
ser aprovado, né, nos padrões de segurança que a competição nos exige. Ela é uma competição, na verdade, de engenharia, ela não é uma competição de automobilismo. Então os alunos, eles são obrigados, formatados, vamos dizer assim, para desenvolver um projeto, usinar, fabricar algumas peças, definir o que eles vão fabricar e definir o que eles vão comprar, o que é mais viável que seja comprado, e a partir desse projeto construir um carro protótipo. O nome dele é Catan. Foi um nome assim que foi inspirado em Tupi-Guarani, que veio, se eu não me engano, chama Mato Duro, né? Mais pelas características do Cerrado, por ser um carro que vai enfrentar terrenos acidentados, que é a proposta da competição, né? Um veículo off-road que tem que suportar tudo, as irregularidades do piso e passar por todas essas provas. O cara que faz engenharia civil, ele vai ficar mais na parte de estrutura, o cara que faz produção vai ficar mais na parte de gestão, de qualidade do processo, da organização, o cara de mecânica vai ficar na parte de projeto. Só que, além da competência, a gente também procura trabalhar com interesse. Então, aquele cara que faz civil, mas se interessa pelo design, não tem o menor problema, ele pode participar de tudo que ele quiser. Eu, particularmente, gosto de participar da montagem do carro, não participo do projeto efetivamente, mas na hora da montagem do carro eu sempre estou presente, participo efetivamente. As primeiras etapas, primeiro a gente segue um cronograma, então não tem uma ordem de etapas, mas a gente tem que passar numa inspeção de segurança, né? A gente passando na inspeção de segurança, a gente veio para a inspeção de motor. Aí a gente faz inspeção de conforto e frenagem. Tem uma apresentação de projeto que agrega uma pontuação bastante grande, porque isso aqui é um projeto, não é uma construção, então a pontuação de projeto é bem significativa. E passando nessas avaliações, essas avaliações são avaliações que aprovam o carro para competir. Uma prova do checklist, uma prova de segurança. O juiz vai ver se o carro está totalmente dentro da norma da RB, do Bajasai, RBSB, né, o regulamento RBSB. Então o juiz vai pegar cada item, a gente tem uma norma bem grande, tem um checklist bem grande, então cada item ele vai verificar o carro para ver se ele está apto a competir, se ele está dentro da norma, se está seguro competir. É isso que os juízes ficam analisando lá em cima. Sempre tomava recheque, né? Nas outras competições, sempre tinha uns detalhezinhos de acabamento que tinha que corrigir. Agora, dessa vez, o juiz aprovou de primeira nosso carro, passou de primeira sem problemas, nenhum recheque. O motor tem que estar regulado, né? Na rotação que a gente quiser, mínima e máxima, e aí vai ver se tem alguns requisitos de segurança. E foi a mesma coisa, o juiz foi lá, viu que estava tudo dentro da norma, estava tudo ok e de primeira também passou a gente. Teoricamente o pedal você tem que estar com o pé aqui, ó, peito do pé. A gente quis manter a mesma altura do pedal do freio, né? Depois disso, a gente vai para provas dinâmicas, que nessa competição é o suspensão e tração e o slalom. Essas provas é por pontuação, então a gente agrega pontos. Por exemplo, no slalom, se você deixar cair um cone ou uma bolinha, ou você arrastar um cone, você vai perdendo pontuação. Na suspensão e tração é por obstáculo e por tempo. Então, conforme o seu tempo vai sendo mais rápido, você vai ganhando pontuação.
E conforme você vai passando os obstáculos, você vai ganhando a pontuação dos obstáculos. Então cada obstáculo tem uma pontuação. A gente tem que travar as 4 rodas. É um teste de frenagem. Então já é algo que a gente vem testando no nosso carro e é algo complicado, né? Pelo nosso sistema, que só tem uma pinça atrás. Sempre foi algo meio complicado pra gente, mas a gente já veio testando para não chegar a ter surpresas. Infelizmente, dessa vez, a gente teve surpresa e o carro não freou. Depois de 4 tentativas, o juiz deixou a gente voltar, ressangrar o freio. E depois desses ajustes a gente voltou lá, aí deu certo, o carro freou com as 4 rodas. Essa prova tem que seguir um traçado já pré-determinado. Então tinha que fazer o slalom entre os cones. Depois tinham 3 cones espaçadamente, tinha que fazer um tal do zerinho em cada um deles. E voltar fazendo slalom de novo nos cones. Não podia derrubar as bolinhas em cima e nem derrubar o cone. A prova de slalom estava bem complicado, né? Era um terreno acidentado, o que não costuma ser, né? Então estava um pouco difícil fazer as curvas, estavam bem apertados os cones, né? Acabei derrubando alguns ali, mas a gente conseguiu completar a prova inteira. O juiz falou que tecnicamente foi bem até agora, né? Até os carros que participaram. Então as experiências são boas, né? Para vir pelo menos uma pontuação aí razoável para a gente subir um pouquinho de colocação. A última prova é a crucial, né? Já no briefing, o dono da pista que fez a pista já falou que fez a pista para quebrar. A preparação das pistas, ela tem muito mais, ela traz muito mais a experiência do como é a competição nos Estados Unidos, né? Porque nós temos que fazer com que o nível dos carros que vão para lá cada vez sejam mais competitivos. Então nós pegamos o que está acontecendo lá e preparamos aqui as dificuldades maiores do que acontece nos Estados Unidos. Tanto que quem compete aqui, quando vai para lá, diz que lá é muito mais fácil. Sim, porque para selecionar os melhores, nós temos que fazer com maior dificuldade. Não deu outra, né? No terceiro ou quarto obstáculo, nosso carro infelizmente quebrou. Eu acho que foi dimensionamento mesmo. A gente está usando um eixo que não atende essas expectativas, né, dessa prova. A gente nunca participou de uma suspension traction, né? Então não tinha dimensão ainda de o quão difícil era essa prova. E no terceiro obstáculo o carro atolou, tentei tirar o carro do lugar e aí foi aí que quebrou. Por norma não pode participar mais. O carro quebrou na prova, a gente tem que sair. Tem que consertar para amanhã correr o enduro. Os pneus.
noite de vocês? Vocês tiveram que mexer no carro ainda? Como foi isso? Na verdade, a gente teve só que fazer um ajuste, trocar uma peça de fibra de carbono que sofreu um rompimento ali. A gente tinha uma reserva, foi apenas substituição dessa proteção, né? Tudo correu conforme planejado, a gente saiu com meia hora de antecedência do box e fomos para o hotel descansar. O Enduro ele é uma prova que no regional costuma durar 3 horas e no nacional costuma durar 4 horas, hoje era a duração de 3 horas. E o grid de largada ele é montado a partir de provas que a gente já realizou ontem, chamada de slalom. Hoje a gente obteve o grid de nona posição. Então aí a partir desse momento a gente tem que alinhar os carros lá e onde se inicia a prova. Inicia um carro de cada vez e aí sim é começar do circuito. O carro que resistir mais tempo, que der mais voltas, é colocado na melhor posição. Nossa participação infelizmente não foi o que a gente esperava. A gente fez testes incessantes nesse carro, a gente participou de competição extraoficial, obtivemos boa posição lá. Sábado passado andamos com esse carro 30 voltas, que deu cerca de 2 horas e meia, por aí 3 horas. Não tivemos problema nenhum com ele. Hoje e ontem ele ofereceu o mesmo problema e a gente ainda está tentando levantar qual foi a causa disso. Você tá bem? Sabia que ia dar isso aí. Eu tentei diminuir o ritmo do carro para conseguir fazer mais voltas, mas infelizmente é um problema que está gerando aí grandes cargas no nosso eixo e a gente não conseguiu terminar nem. Bom, depois que o carro quebrou, a gente achou que já não teria mais conserto porque já era a segunda peça, já era a peça reserva e a gente não tinha mais nenhuma, né? Então, como são 2 baterias, o Enduro, 1h30 cada bateria, no final da primeira bateria eles deixam a gente retirar o carro da pista para ser feita alguma manutenção, se possível, né? Então, na hora de retirar o carro, um juiz foi lá, avaliou com a gente, né? Fez umas perguntas, aí viu o que tinha acontecido e sugeriu a gente fazer uma gambiarra ali, né, digamos assim, sugeriu da gente fazer um suporte aí para substituir as peças que a gente tinha quebrado, né? Como quebrou o semi-eixo, a gente não tinha mais um semi-eixo, a gente pegou um tubo de aço e soldou no lugar do semi-eixo, né? O semi-eixo é encaixado, a gente simplesmente, em vez de encaixar uma peça aí que é parafusada, né, que ela tem a seção quadrada para transmitir torque, a gente simplesmente pegou o tubo e soldou dos 2 lados, fazendo a função do semi-eixo. Depois desse conserto, a gente ainda conseguiu dar umas 5 voltas a mais umas 5 voltas. Não foi muito, né? Mas já era bem mais do que a gente tinha conseguido com a peça em si. O Baja, eu acho que ele te proporciona uma coisa que nenhuma experiência dentro de sala, na teoria, vai te proporcionar. Assim como o pessoal que está aí mais velho falou que nenhuma oportunidade de emprego que eles tiveram, ou oportunidades de trabalhar em algum lugar muito grande, não proporcionou o que o Baja proporciona. A experiência de estar em trabalho em equipe, e você poder ajudar não só na sua função, como em todas as partes para construir o carro. Está aqui não é para vencer, mas é para crescer profissionalmente. Eu acho que o projeto tem esse foco. O foco não é só vencer. O foco é vencer, mas é crescer como profissional. A
gente aqui representa o Mackenzie de coração, né? Ninguém aqui recebe nada para fazer isso e é de coração que a gente leva o nome do Mackenzie. Cada competição, cada tempo que a gente passa no laboratório, em casa, desenvolvendo, a gente leva conhecimento, leva experiência prática, leva experiência teórica, leva experiência pessoal, leva experiência profissional. Participar de um projeto como esse é um ganho muito grande, né? Pessoalmente, para cada um que está aí. Eu acho que só participando de um projeto acadêmico como esse, ou como o Baja mesmo, para entender, né, a diferença que faz um aluno dentro de uma universidade. Eu gostaria de agradecer assim, aos alunos em particular, né? Eu acho que assim, eu sou uma das peças que move tudo isso, mas sem eles e sem essa união do grupo, isso não seria possível. Vamos aí, todo mundo põe a mão aí, todo mundo. Fez Mackenzie, vai! 1, 2, 3, Mackenzie! Nossa vida é repleta de confortos, mas não pense que foi sempre assim. Algumas das invenções que hoje parecem indispensáveis são na verdade bem recentes. A anestesia é um elemento essencial em qualquer cirurgia, mas ela só passou a ser usada em meados do século XIX. Antes, era preciso muita coragem para uma simples extração de dente. Exames que são comuns hoje eram impensáveis há pouco mais de 100 anos. É o caso da radiografia e do ultrassom. Antibióticos para tratar infecções por bactérias foram inventados há menos de 100 anos. Telefones, celulares, internet são comodidades recentes. O primeiro telefone só foi usado no final do século XIX, celular só a partir de 1979, e a internet foi liberada para usuários apenas a partir de 1981. Gosta de ouvir música e notícias? Comemore, pois seu tataravô nem sabia o que era ter rádio em casa. Essa invenção surgiu há pouco mais de 100 anos. O cinema é só um pouquinho mais velho. Foi inventado em 1895. E falando em cinema, vale lembrar, o ar-condicionado que deixa as salas de exibição mais confortáveis só apareceu em 1902. Imagine só, durante milhares de anos, a humanidade viveu com dores, infecções, calor, sem poder se comunicar instantaneamente e sem poder curtir um simples cineminha. São comodidades disponíveis apenas nos últimos 200 anos. Da próxima vez que for reclamar das dificuldades da vida moderna, pense nisso. O livro que eu indico é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que, apesar da narrativa ser bastante fantasiosa, ele traz a realidade aqui da América do Sul. É um livro bem gostoso de ler
E eu indico. Boa leitura.